Graça e paz, queridos, chegamos então, enfim, ao módulo Emoções do treinamento discipulado das emoções. Você já passou pelo primeiro módulo, a apresentação desse conteúdo e o escopo, o objetivo dele. Módulo 2, falamos sobre discipulado amplamente e biblicamente, e agora chegamos ao módulo Emoções. Lembrando que o módulo Emoções, eu não sou um especialista de emoções, então não estou aqui para esgotar o assunto ou para ser um psicanalista ou um psicólogo. Não, o meu objetivo em falar sobre emoções é nós entendermos que o nosso foco como cristãos, o nosso foco é o discipulado. Então, nossa preocupação, pastor, líder, discipulador, ovelha, nosso foco precisa ser o discipulado, porque a preocupação com o discipulado garante a presença de Jesus, né? Você deve lembrar que lá em Mateus 28 ele disse: "E assim estarei com vocês até o fim dos tempos." E assim como? E assim o quê? Né? Nós indo fazendo discípulos. Então, quando uma igreja, um pastor, uma ovelha, ela se preocupa com o discipulado, com o fazer discípulos, ela está garantindo a presença de Jesus na sua comunidade, no seu ministério, no seu púlpito, na sua denominação. Por onde ela passar, ela está garantindo a presença de Jesus. Então, o foco que foi do escrito do meu livro, o foco deste treinamento é falar de discipulado. E onde que entram então, pastor Douglas, as emoções, já que seu foco não é falar de emoções. As emoções, ela entra aqui com a gente, nós vamos meditar e aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos meditar no fato de que as emoções, elas podem e estão atrapalhando o processo de discipulado. Nós somos compostos das emoções, né? Nós temos as emoções, nós somos... É uma tricotomia, né? O homem é tripartite, né? É espírito, é alma, é corpo. E nós temos então aí 33% de cada um deles. Mas eu tenho ouvido de alguns especialistas da área da psicologia, amigos, né, que estudam a psicanálise ou psicologia, que tem pessoas que vivem 70%, 75% de vida emocional. Então a gente precisa trazer um equilíbrio para emoções, para a razão e para o corpo, né? Cuidar também da nossa vida, da saúde do corpo. Então, como as emoções têm atrapalhado o processo de discipulado, eu fui observando muitas pessoas em muitos processos, vendo que o atrapalhar é lá na carência afetiva. Por quê? Porque o discipulado pressupõe relacionamento. Então, como pressupõe relacionamento, uma mesa ou uma sala de aula, né? Mas geralmente, se a gente for olhar na Bíblia, até o dia de hoje, é relacionamento. É ali num pequeno grupo, né? Tem igreja que chama de célula, a minha chama de grupo de crescimento, né? Um GC, ou um PG, um pequeno grupo. Ou naquele lugar, ou no 1 a 1, ela pressupõe relacionamento. E aí então, o que a gente viu? Pessoas chegando no discipulado, vindo para a igreja, aceitando Jesus, chorando, fazendo encontro com Deus, ou num culto, ou num próprio pequeno grupo, ela aceita Jesus e vem para a igreja. E aí ela entra no processo de discipulado. Passa 1 ano, 3 anos, 8 anos, 10 anos, acredite, 20 anos. E a pessoa, ela não tem um Cristo forjado dentro dela. Isso é prejudicial para a igreja, é prejudicial para o desenvolvimento do evangelho, é prejudicial para as nações. Porque como que as nações vão receber um evangelho que não está transformando as pessoas em pequenos cristos? Então precisa ser uma preocupação minha e sua a despeito de nossas emoções, a despeito de nossas carências, precisamos priorizar isso. Então por isso as emoções estão sendo tratadas, trabalhadas aqui, e eu quero só ajustar a sua expectativa para você não achar que vamos começar agora um processo onde eu vou entrar no divã, né? Vai ter um psicanalista me atendendo e vou sair daqui curadinho. Não, não é bem assim. Quero te mostrar um panorama, claro que nós vamos falar um pouco das emoções, de emoções primárias, secundárias, formação de um indivíduo, raízes de carência, vamos falar um pouco sobre isso, mas eu tenho no final, talvez você até se choque, porque eu tenho uma proposta de cura para suas emoções, a partir do discipulado bíblico. Você vai ficar impactado com certeza, seu coração vai ficar inundado e encharcado do amor e da presença
de Deus. Amém? Então eu quero falar com você agora sobre emoções. Eu quero começar colocando aqui uma lista, uma relação de circunstâncias que formam o indivíduo, né? Desde quando a criança nasce ali, eu vou colocar aqui um indivíduo aqui. Pronto, nasceu o Douglas aqui, né? Douglas nasceu aqui, é um indivíduo, né? Esse aqui é o Douglas. Quando nasceu, estava no ventre da mãe, está aqui, esse menino aqui, né? E eu vou colocar uma relação de coisas aqui que o Douglas precisa para chegar à fase adulta e ela chegar a uma fase adulta plena. Douglas ser pleno de emoções, pleno de decisões, pleno de estratégias, de organização, pleno de afeto, pleno de saber lidar com as relações, saber lidar com pessoas amáveis e não amáveis, com relações tóxicas ou não. Então eu vou colocar uma lista de coisas aqui que o Douglas já precisa já no ventre da mãe. Então eu vou relacionar algumas, é mais coisas, mas eu vou trazer aqui algumas delas, tudo que eu vou trazer aqui, algumas delas são coisas resumidas para te ajudar a entender esse processo. Claro que eu estou trazendo aqui fonte de psicanálise, né? Douglas não inventou nada do que vai trazer aqui, não sou fonte desse tipo de conhecimento, mas vamos colocar aqui o que vai formar o Douglas desde da sua concepção, quando nascer. Vou colocar algumas fases aqui para você entender, até ele chegar à fase adulta, do que ele precisa. Então, vou colocar aqui alguns elementos para a gente meditar. Então, o Douglas vai precisar de amor. Você concorda comigo que o amor é primordial para a vida de um indivíduo? Ele precisa receber amor e também perceber amor. Ele precisa também de afeto. Você deve concordar comigo que ele vai precisar de toque, de afeto, de carinho, de mãos que tocam, de bocas que beijam. Sua pele precisa perceber toque, afeto, beijo, contato visual, aquele olhar terno, aquele olhar que fala mais do que palavras. O Douglas vai precisar de acolhimento. Acolhimento é muito importante, porque a criança nasce, ela nasce muito frágil, chora por tudo, quer mamar, chora, 0,2 chora, 0,1 chora. Então, a criança precisa muito de acolhimento, é cólica, é um susto, é uma queda. Então, o Douglas está aqui, vai precisar de acolhimento. O Douglas vai precisar também de proteção. Proteção, ele precisa se sentir protegido, seguro. Proteção, não é protegido não. Estou escrevendo errado. Proteção, o Douglas vai... Aqui é um C, tá, gente? Vocês estão vendo, né? Que é um C, não é um G, não. É proteção. Ele precisa se sentir seguro em uma casa, né? Digamos que o Douglas nasceu ou, né, já veio para o mundo, ele tem um pai, uma mãe, ele precisa receber amor, afeto, acolhimento, proteção. Ele precisa saber que tem alguém por ele, que a hora que ele chorar, tem alguém ali para dar uma resposta para ele. Ele vai precisar também de provisão, tão importante, né? Provisão. Tão importante ele entender que tem alguém provendo para ele, né? Que Adão, quando viu a nudez, percebeu a nudez, Deus proveu roupas, né? Proveu ali uma pele de um cordeiro para eles vestirem, né? Então, provisão é tão importante para essa pessoa aqui ir se enchendo, né? Para ela ir se tornando plena. Vai precisar de afirmação. Nossa, como isso forma um indivíduo, como isso aqui ajuda na formação de um caráter e de uma personalidade de um indivíduo. Afirmação. É quando a criança desenha ali, ó, o Douglas desenhou aqui uma bola e fala: papai, desenhei você. Aí o pai fala: meu Deus, que lindo, você é o maior artista do mundo. É afirmação. Fala: meu filho, você é lindo, você é uma pessoa bela. Ah, a cor da sua pele é maravilhosa. Não importa a cor da pele. Se for parda igual eu, né, amarelo, se for branquinho igual um copo de leite, ou se for bem escurinha a pele, não importa, é dizer que linda é a sua pele, como você é amado pela cor da sua pele, fazer a criança se sentir amada através da afirmação, né, que a gente precisa encher o pote dessa pessoa com isso. Limites, como isso aqui é importante. Vamos colocar aqui limites.
Porque a vida não é feita só também de coisa boa. A gente precisa mostrar para a criança que ela não pode tudo, que a mãozinha dela não pode tocar em tudo, que o pezinho dela não pode ir em todo lugar, né? Que ela não pode fazer o que ela quer, que tem gente que põe controle na casa, a casa tem um controle, a casa tem alguém que comanda, tem alguém que tem uma voz que comanda, que governa uma casa, né? Que governa a vida dela, inclusive. Ela precisa entender que há limites. E ela precisa entender que quando ela ultrapassa esses limites, existe também disciplina. Disciplina. E aqui eu vou abrir um parênteses para você de uma coisa que eu e Luciana estamos casados há 22 anos. Temos um filho de 21 anos e um filho de 13 anos. E quando o Lucas estava na barriga dela, nós assistimos um programa de televisão que tinha uma pessoa expert em criação de filhos. Ele estudou na França, leu muitos livros, ficou 10 anos estudando sobre criação de filhos. E ele escreveu um livro, e ele estava num programa falando sobre o livro dele, e eu não me lembro o nome dele, nem do livro. Eu jamais imaginava que ia precisar disso um dia, né? Mas eu guardei todas as informações. Mas ele disse uma coisa muito importante, que os filhos dele, ele começou a criar os filhos a partir daqueles ensinos, né? E que limite e disciplina precisam ser separados. E que disciplina é quando a criança infringe uma regra, uma lei. Então o pai ou a mãe, ou os dois, né? O bom é quando os dois fazem isso e eles impõem uma disciplina naquela criança. Algo que ela saiba, algo que vai doer nela, algo que ela vai sentir que ela fez, algo que ela não pode fazer de novo. É uma espécie de exemplo, né? E ele falou lá, por exemplo, mães que batem na mãozinha de criança, mães que batem na boca de criança, que puxam a orelha, que dá murro nas costas, que isso é violência e não disciplina. Que isso faz é criar pessoas para o mundo do crime. E ele estava explicando com referenciais teóricos de pessoas que escreveram há centenas de anos, né, séculos. Então ele disse assim que, aí o apresentador do programa perguntou assim, mas por exemplo, quando você disciplina o seu filho, como é que você faz? Ele falou assim, eu bato no bumbum dele. Para que você acha que Deus criou, né, aquele monte de carne ali? Você dá uma palmada, né? Faz ele sentir uma dor. E eu combinei com a Luciana, falei, nossos filhos vão ser criados debaixo de amor, afeto, acolhimento, proteção, provisão, afirmação, limite e quando interromper o limite, disciplina. Nós vamos usar uma sandália e vamos acertar o bumbum, não assim para não sentir nada, a gente vai fazer sentir uma dorzinha para ver se isso dá certo. Olha, nós damos testemunho de nossos filhos em todo lugar e as pessoas dão testemunho deles, né? São pessoas extraordinárias, mas porque tiveram equilíbrio nessas balanças aqui. Receberam pote. Aí agora eu vou colocar aqui vou desenhar um pote. Ai, ai, ai. Isso aqui é um pote, tá? É um pote aqui, um jarro, né? Então o pote tem que estar cheio aqui, ó. Bem cheio, bem preenchido. Faz de conta que isso aqui é um pote bem cheio, né? Transbordando de amor, de afeto, de acolhimento, proteção, provisão, afirmação, limites e disciplina. Existem mais, né? Você pode inclusive elencar mais. Então, quando o Douglas vai recebendo isso, ele vai enchendo a alma dele para ele participar das fases dele para que ele possa ser pleno. Então, eu vou colocar aqui a fase. A primeira fase é a fase até os 2 anos, é a fase da sensação. Eu quero escrever com outro, tá aqui. Vou escrever agora de preto para dividir. Então, eu quero escrever para você aqui a fase da sensação. Sensação. Porque assim, ó, quando nós nascemos já com emoções primárias. São emoções preparadas em nós já do nascimento, já nasceu, ela já está ali, presente. Ela não vai ser apreendida nem adquirida, ela já vem nela, já vem na pessoa. A alegria, a raiva, a tristeza, o medo, a confiança, o desprezo, o nojo, são emoções primárias para instinto de sobrevivência. Então, já vem na criança. Isso aí não precisa desenvolver nem aprender. Já vem na pessoa. Então, isso aí já é para a sobrevivência dela. Então, a criança já tem isso aí. Só que, com o passar do tempo, ela vai desenvolver ou aprender também as emoções secundárias.
são aprendidas, são vividas, são percebidas. É o meio ambiente, é a casa onde ela mora, que vai trazer para ela essas emoções. Então, culpa, remorso, submissão, inveja, ciúme, essas coisas são aprendidas, isso não está no ser humano, isso não vem com ele. Então, o meio ambiente, né, o ambiente em que a criança vive, é que ela vai aprender essas coisas. Então, tirando as emoções inatas, né, aquelas que já vêm na gente, a gente vai ter que ensinar emoções e desenvolver emoções da criança, de maneira que até as funções executivas estarem totalmente preparadas, né, lá já na maturidade, vamos falar 18 anos, mas tem pessoas que variam, umas com 17 anos já têm as funções executivas todas prontas, né, sabe lidar com isso, outras vão levar até os 19, 20 anos, eu demorei bastante, né, eu tinha 18 anos, parecia que eu tinha 8, mas aí cada um é cada um. Então, a criança até os 2 anos de idade é a fase da sensação. Aqui é puramente emocional. Então, até os 2 anos, tá? Então, aqui é puramente emocional. É a fase de sensação. Ela vai sentir o ambiente. Então, tudo que ela sentir aqui, ela vai produzir, ela vai gravar nas suas emoções e no eu dela. Então, essa é uma fase de muita sensibilidade para a criança até os 2 anos. Precisa ter um lar muito harmonioso, um lar gostoso, cheio de afeto, de carinho, de amor. Precisamos entender que a criança nessa fase, até os 2 anos, é sensação, é muito emocional. Então, olha só, aqui até os 2 anos a criança vai precisar muito das emoções. Tem também a fase da percepção. Percepção. Aqui essa fase já é até os 5 anos. Sensação, percepção, é isso mesmo, até os 5 anos. Agora a criança vai perceber o ambiente. Ela só sentiu, agora ela começa já a desenvolver percepção. Então ela vai perceber tudo à sua volta que vai contribuir com a sua formação. Também precisa de uma atmosfera muito harmoniosa para ela perceber as coisas corretamente. Então eu quero dar um exemplo para você. Minha esposa, ela aos 2 anos de idade, né, 2 para frente um pouquinho, a mãe resolveu separar do pai. Então a mãe levou, né, as crianças para longe do pai, mudou de endereço para o pai não saber. Então a Luciana cresceu sem conhecer o pai. Só que da maneira como se deu, a percepção dela fez com que ela criasse raiva do pai. Olha o que ela desenvolveu do pai para a fase adulta. Quando eu conheci a Luciana, ela tinha 22 anos, né? Eu tinha 25, ela tinha 22. Então, quando eu conheci a Luciana, ela tinha raiva do pai. Por quê? A fase de sensação não foi muito boa e na fase da percepção houve uma mudança drástica, né? E aí certamente palavras ofensivas, palavras que diziam respeito ao caráter da pessoa, fizeram ela ter raiva do pai. Então, na fase adulta, produziu-se um resultado para ela construir uma identidade ruim do pai e ter raiva do pai. Obviamente que já se converteu, né? Naquele ano ali, um ano depois se converteu, Deus trabalhou isso no coração, houve perdão e tudo, e depois a Luciana conheceu o pai. Congregava na mesma igreja que a gente não sabia. Olha só os planos de Deus, desígnios do Senhor, né? Então, depois houve uma reconciliação entre ela e o pai e as coisas ficaram resolvidas. E ela foi então fazer uma ressignificação de tudo e foi entender que todo o sentimento que ela tinha foi por causa de percepção. E dos 5 anos até os 6 anos é a fase da formação de imagem. Formação, tá certo, de imagem. Formação de imagem. Então, o que acontece aqui? Na verdade, eu falei até vocês, é dos 6 anos até a adolescência. Agora, nessa fase, dos 6 anos até a adolescência, ela vai criar uma formação de imagem. Então, tudo que ela vivenciar,
tudo que ela aprender, perceber, ouvir, falar, viver, ela vai formatar imagens dentro dela. E ela vai estar gerando memórias. Então, dos 6 anos até a adolescência, tudo é imagem para ela. É a forma como a criança lida com as realidades para construir em si arquivos, imagens, memórias, para ela então, lá no futuro, ressignificar tudo, maturar tudo e viver a sua fase adulta. E então, a última fase, da adolescência até a fase adulta, né? Até a formação das funções executivas. Já falo para você o que são as funções executivas, é a fase da simbolização. Eu nem sei se está dando para você ler o que eu estou escrevendo aqui. Simbolização. Está dando para ler aí, meu cameraman? Simbolização, que é até a formação das funções executivas. O que são essas funções executivas que elas começam aqui nos 6 anos, que é na formação de imagem? Começa a formar funções executivas na criança que ela não tinha. E elas servem para que essas funções executivas, para que elas funcionam na gente? Elas vão funcionar para solução de problemas, tomada de decisão, organização estratégica, flexibilidade cognitiva. Então, todo esse material humano dentro de nós vai fazer uma pessoa plena. Olha só, tudo isso aqui é pensado em fases, né? Para que ao chegar na fase adulta, suas funções executivas estejam prontas, aptas. Um ser humano habilitado a se relacionar, a tomar decisão, a ter segurança, a ter flexibilidade, a saber se organizar. É um ser humano pronto. Agora vamos para a realidade, né? Vamos desenhar aqui um outro Douglas. Vou colocar um outro Douglas aqui, a gente finalizando aqui esse vídeo e a gente partir para o próximo vídeo. Então, o que acontece muitas vezes? O Douglas, ao invés de amor, viu lá desamor. Aí marcou ele, maculou ele. Isso aqui é o Douglas cheio, né? Todas essas fases recebeu isso, então ele chegou aqui na fase adulta, pronto. Emoções ótimas, sabe lidar com tudo, com frustração, com perda, com pessoas com raiva, com gente que fere, com traição, sabe lidar com tudo, porque foi uma pessoa preparada. Só que agora está a ser um outro Douglas, que não percebeu amor, não teve afeto, pelo contrário, ao invés do afeto, teve ali agressão, agressividade. Ao invés de acolhimento, teve ali uma expulsão, né? Deixa isso para lá, né? Foi tratado como um bicho, sai para lá, moleque, né? Vai chorar lá com os cachorros, né? Teve, ao invés de afeto, uma expulsão, né? Quer dizer, ao invés do acolhimento, né? Ao invés de acolher, expulsou, expurgou a criança de perto, né? Sai daqui, sua peste, seu peste, né? Sai de perto de mim. Então não teve acolhimento, não teve proteção, né? Passou lá um problema, contou para o pai ou para a mãe, você tem que se lascar mesmo, né? Então não teve segurança, deixou a criança ali exposta a perigos, exposta a maltratos, exposta a abusos, né? Abusos sexuais, abusos verbais, e às vezes o pai e a mãe não fez nada, então ao invés de ter proteção, né, ela ficou exposta a tantas agruras. Aí também não teve provisão, e aí aqui eu vou abrir um parêntese, porque famílias muito carentes, né? Pessoas que padecem por muitas situações. Por exemplo, eu me lembro, tenho memória da minha infância, quinta série, quinta série, na época era quinta série, né? Na quinta série, eu ia com uma camiseta da escola perfurada, toda furada nas costas. Mas eu me lembro de ver a minha mãe preocupada com isso, querendo comprar e não conseguia. Então eu lembro que não houve a provisão, mas havia um sentimento da minha mãe de comprar o meu fardamento. Ela sofria por isso. Então eu não fiquei maculado, marcado. Houve provisão, né? Eu estou falando no sentido de a criança participar da vida familiar, dela saber quando tem, quando não tem, quando pode, quando não pode. Nossos filhos já passaram por situações de falar, filho, hoje não vai ter o que comer, se o Senhor não abrir uma porta, se o Senhor não falar, não der um jeito, ou não tem como.
E os filhos falaram, tá bom, mamãe, tá bom, papai. O Senhor cuida da gente, né? Aí eu sempre lembrava aquele salmo, né? O Senhor dá os seus amados até enquanto dormem. E aí era fato, naquele dia Deus mandava provisão e nossos filhos cresceram num ambiente de fé prática, né? Então teve provisão, mas aí já teve famílias que ao invés da provisão foi gastar com jogo, com bebida, né? com prostitutas, deu presente para filhos de outras pessoas e não deu para si, então a mácula da falta de provisão. Ao invés de palavras de afirmação, esse Douglas aqui teve palavras de maldição, né? Você não presta para nada, você não serve para nada, né? Você é uma peste, você é uma desgraça. Por que você veio ao mundo? Ora, né? Você veio para atrapalhar a minha vida. Então, ali gera vou até aumentar a mácula aqui, tá? A mácula, né? Da falta, não é nem afirmação, é palavras de maldição. Crianças sem limite, pode fazer tudo, mimou demais. Isso aqui é uma mácula na alma, tá? Todo ser humano precisa de limites, todo mundo. E aí também não teve limite, obviamente não teve disciplina. A vida era um Vale Night, né, da criança. Ela tinha Vale Night, Vale Day, Vale Week, né, ela tinha Vale tudo. Aí essa pessoa aqui, ela então, agora ela veio para o Senhor, né? Com qualquer idade, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 55 anos, ela veio para Jesus e a alma dela está assim, ó, desse jeito. Tudo que ela tem foi forjado dessa maneira. Não teve amor, afeto, acolhimento, proteção, provisão, afirmação, limites e disciplina. E aí no próximo vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre essa pessoa aqui. Talvez seja você, como eu, que tem uma história, né? E veio para Cristo com uma história e as emoções. Isso aqui está afetando essa pessoa em não conseguir desenvolver-se no discipulado. Eu te espero para o próximo vídeo.